sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song. Solidarity. Meu amigo, minha querida amiga, vamos refletir hoje um pouco sobre os pressupostos para que possamos reconstruir o Brasil. Algumas pessoas, ao acessar meu último vídeo, no qual transcrevi a posição em que o Brasil é colocado no ranking de diversos indicadores referentes ao desenvolvimento de outros países, podem ter ficado com a tentação de me colocar entre os pessimistas, entre os que não acreditam no Brasil, ou até que torcem para que o Brasil não dê certo. Ou podem me incluir entre os que têm complexo de inferioridade de ser brasileiro, complexo de guaipeca, cachorro de rua, conforme a expressão criada pelos marqueteiros para ser colocada e repetida especialmente na boca dos responsáveis por essas vexatórias posições que o Brasil ocupa nesses rankings, enganando os brasileiros crédulos, incautos ou ideologicamente comprometidos, vendendo-lhes a ideia de um país que não temos e garantindo a eles dessa forma o apoio dos que, pelas mesmas diversas razões, se deixam enganar. Os que me conhecem melhor, ao contrário, me acusam de ser um incorrigível otimista, e talvez seja verdade. Quero dizer, meus amigos, minhas amigas, que é necessário que nos convençamos, que tomemos consciência, que continuaremos subdesenvolvidos diante do mundo, se não tivermos aquelas condições, se não alcançarmos aquelas condições mínimas de saúde, de educação, de moradia digna, de renda compatível, enfim, de qualidade de vida minimamente humana, quando comparadas essas condições, tendo como parâmetro os níveis a que chegaram ou estão chegando mais de 50, às vezes mais de 100 países colocados sistematicamente à frente do Brasil em qualquer desses rankings representativos desses indicadores. Não ter medo de reconhecer a doença, por mais grave que seja, não ter medo ou de ter a coragem de fazer o diagnóstico correto das condições do doente, é a condição e o pressuposto da aplicação do remédio certo, da possibilidade de cura e do alcançamento, enfim, de novas condições de saúde. Se não tivermos competência ou coragem desse diagnóstico, por mais doloroso que seja, acabaremos por nos perpetuar na condição de doentes enganados, doença que se evidencia na realidade que podemos ver todos os dias, nos corredores dos hospitais, na absoluta precariedade das escolas, em todos os níveis, no desemprego e no subemprego que cresce, na renda que se deteriora, substituído pela esmola, que pretende substituir o trabalho produtivo, na falta de moradia digna de grande parte do povo brasileiro. É a partir desse pressuposto, o pressuposto da verdade, e na coragem do diagnóstico, é nesse pressuposto que é preciso iniciar ou reiniciar o caminho do desenvolvimento humano, solidário, participativo, adotar os remédios capazes de devolver a saúde do Brasil e caminhar no rumo daquele Brasil com que todos sonhamos. Se não tivermos essa coragem ou essa competência, o Brasil continuará a ser esse doente enganado, a quem, ao invés de se ministrar
o remédio que curaria suas doenças, continuarão a ministrar o veneno da corrupção, do desprezo à ética, da ignorância ou do despreparo dos que governam e de tantos outros segmentos da sociedade. Entre esses outros segmentos da sociedade, volta a insistir, incitar por sua enorme responsabilidade e influência nos processos políticos e sociais, as universidades, como centros geradores que devem ser do conhecimento crítico e da inovação ou da mudança social. Tenho em citar as igrejas enquanto formadoras de consciências. Tenho em citar os meios de comunicação pela influência que exercem sobre os comportamentos, os usos, os costumes da sociedade e, enfim, as organizações sociais, sejam nos meios empresariais, sejam as de outros meios, cada uma segundo sua espécie ou seu grau de influência nesses mesmos processos. Essas instituições têm que ser participantes da reconstrução. Creio que esse é o primeiro passo a ser dado, o mais essencial, para reverter essa tragédia suicida de negar a realidade, consequência dos falsos diagnósticos, do desprezo à dimensão ética, da incompetência dos que governam e da facilidade com que se deixam enganar os segmentos representativos da sociedade. É preciso que com a mesma urgência, que se promovam as reformas necessárias e que se proponha um projeto para o país. Um projeto nacional que não temos, que não vi proposto por ninguém, por nenhum partido político, por ninguém que se apresente como salvador da pátria, nos programas ou nos insertos na televisão, enredados todos em sua pequena visão de país, e assim caminhamos sem saber quem somos, quais os valores nacionais que cultivamos, para onde queremos ir como nação, entre o concerto das nações do mundo, ou o que queremos ser enquanto sociedade civilizada, e a forma como podemos chegar até lá. Mas as reformas não podem ser uma promessa, como se fazem sempre que uma crise maior ameaça explodir, ameaçando os privilégios dos donos do poder, reformas que mudam para que tudo permaneça como está e nada mude. Esta é a grande ameaça. Nesse jogo, produto da aliança da incompetência com o desprezo à dimensão ética e com o desconhecimento dos caminhos para construir uma sociedade civilizada em sintonia com os avanços da ciência e da tecnologia, o Brasil que se quer, nesse jogo, dizia, se perpetuam os privilégios dos que têm o poder, os fóruns privilegiados para os crimes dos poderosos, os salários que concentram a renda e o bem-estar nas mãos daqueles que deviam ser apenas servos da nação a seu serviço, mas que na perda da consciência ética e do compromisso com a sociedade perderam também a capacidade de ver a dimensão vergonhosa de seus privilégios, mantidos à custa da mesma sociedade a quem deviam servir, especialmente à custa dos mais excluídos, transformados em párias, num país de marajás, encastelados no executivo, no legislativo e no judiciário, e sobretudo no judiciário. Isto que torna o Brasil um país de escandalosa
desigualdade social, em cujo ranking, sim, da desigualdade social, desfilamos na comissão de centro, na comissão de frente do mundo. Não creio na possibilidade de uma razoável e duradoura superação da crise em que o Brasil foi levado. Foi levado porque não faltam ao Brasil nem os recursos naturais necessários, nem as qualidades naturais do povo brasileiro para, ao invés de chegar aonde estamos, termos construído e chegado ao Brasil com o que sonhamos. É preciso devolver à sociedade o poder que se encontra na esfera federal, fazendo regredir o país à condição de um império absolutista, tornando a federação que somos, definidos na Constituição, apenas uma colcha de retalhos, uma palavra sem qualquer correspondência com a realidade, uma realidade de poder concentrado, origem dos caminhos tortos e dessa situação que nos constrangem a todos os brasileiros conscientes, nos constrangem diante do mundo, mas nos constrange, sobretudo, diante de nós mesmos, que é o mais doloroso de todos os constrangimentos. É hora de reconstruir o Brasil como um país ético, um país justo, de direitos e deveres iguais para todos os brasileiros, o que quer dizer um país transparente, participativo, solidário, uma sociedade fraterna. Desejo, porém, não vou me alongar na análise das reformas ou das mudanças necessárias, pressuposto de ultrapassar a crise ou a sucessão de crises em agravamento a cada dia, e que vieram não por acaso, e sim a que fomos levados. Desejo, porém, deixar um convite a meus amigos e amigas, preocupados a entender melhor as necessárias posturas diferentes das que nos são mostradas todos os dias, ou aprofundar melhor uma visão proposta para a construção do novo Brasil, o Brasil com que sonhamos. Deixo a você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu convite a que destinem, em meio a tantos de seus compromissos, o compromisso de acessar e contribuir, refletir e, se quiser, enriquecer com seus comentários e ainda compartilhar meu site, que você já conhece, www.participaçãoesolidariedade.com.br, sem pila e sem cedilha, e ali rever alguns dos vídeos que postei, especialmente os referentes ao Brasil Imperial, a reforma política, 2 vídeos, e há um projeto para o Brasil. O Brasil também necessita desse seu precioso tempo. Meu grande abraço, meu querido amigo, minha querida amiga. Solidariedade, solidarity, la solidariedade.